Os dois derrubaram Leões no último final de semana e se tornaram campeões estaduais, mas agora a parada é pela Copa do Nordeste. Nessa quarta-feira, às 19 horas, na Arena Fonte Nova, tem Bahia e Ceará em jogo válido atrasado pela quarta rodada do Regional. Quem leva a melhor? Fala pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez para falar sobre Copa do Nordeste, porque nessa quarta-feira às 19 horas na Arena Fonte Nova tem um jogo único pelo grupo B do Regional, jogo atrasado, válido pela quarta rodada, um Bahia que busca confirmar a classificação para a próxima fase, matematicamente busca confirmar a classificação para a próxima fase, e um Ceará que vem buscando melhorar o aproveitamento para também chegar à classificação, e principalmente olhando as duas primeiras posições do grupo B da Copa do Nordeste. Vou trabalhar aqui nesse vídeo com prováveis escalações, como as duas equipes podem ter de comportamento em relação ao jogo e aonde você vai poder acompanhar essa partida com imagem. Já vou abrindo inclusive para vocês a classificação atualizada. Lembrando, sempre é válido demais o seu comentário aqui abaixo, então fique à vontade para trazer a sua opinião e a sua expectativa. Também deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Já tem vídeo sobre a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, inclusive eu fiz um especial de qual nordestino tem a primeira rodada mais difícil. Então fique à vontade, eu vou deixar o card aqui para vocês acompanharem. Também tem vários vídeos sobre a Copa do Nordeste. Bora lá falar sobre esse grupo B, que tem o Bahia na liderança, o Bahia que na rodada 6 derrotou a equipe do CSA no Rei Pelé, um Bahia com a equipe alternativa, o que pode acontecer nessa quarta-feira também, diante de um Ceará que é o terceiro colocado, as duas equipes, as três equipes, né? CSA também com 10 pontos, então se tem aqui possibilidade de classificação matemática das duas equipes. Então, confronto direto pela liderança também do grupo B. A diferença é que o Bahia ele tem um jogo a menos em relação ao Ceará. Ceará que tem na cola o Náutico e também o Confiança, o América de Natal, um grupo que está embolado, né? Não mais do que o grupo A. Grupo A que tem todos os jogos dessa quarta-feira. Inclusive tem vídeo também falando sobre essa sétima rodada do grupo A. Mas bora lá trazer o ponto do momento das duas equipes, né? Principalmente olhando o que foi esse último final de semana. Pude acompanhar bastante o que foi a decisão do Bavi e a decisão também no clássico cearense. Foi um Bahia que se escorou muito no jogo, no resultado de ida. Um Bahia abriu um 2-0 no jogo de ida da final do Baiano e fez um jogo muito mais defensivo do que de construção no Barradão. Sustentou o resultado, tomou até um gol, mas conseguiu encontrar um empate. Um jogo muito marcado por confusões no final da partida. E se teve um Ceará que contou mais uma vez com o brilho do Pedro Raul e com a equipe de Operários, né? Acho que foi marcado muito a provocação do lado do Fortaleza, que foi encarada como algo positivo pelo Vozão e foi levado muito a sério para o jogo na decisão no Castelão. Ceará que precisava de um empate, venceu o jogo de ida também na final do Cearense, precisava de um empate para conseguir o título, né, o bicampeonato cearense, ganhou na última temporada, ganha novamente em 2025. E alguns destaques ficaram muito evidentes. A gente tem um jogo, inclusive, nessa quarta-feira de alguns reencontros, poderiam ser de muito mais, né? Por exemplo, o Eric Puga não deve jogar, seria um reencontro entre Eric Puga e Ceará, mas tem o nome do Fernandinho, que passou pelo Bahia, tem o nome do Condé, que passou pelo Vitória, então é um reencontro do Condé com o futebol baiano. Tem o nome do Mugni, tem o nome também do Matheus Bahia, enfim, tem alguns reencontros para esse confronto. E falando de equipes, falando de nomes, bora traçar aqui as prováveis escalações, tanto de Bahia como de Ceará. Deixa eu até ampliar um pouco aqui, destacando o Bahia, que pode ir, que tende a ir, inclusive de acordo com o GE, com uma escalação alternativa, assim como foi diante do CSA. Então, pode ter o Ronaldo no gol, ou o nome do Danilo Fernandes, vou colocar até um DF aqui, pode ter o Danilo Fernandes no gol. Para lateral direita, o nome do Gilberto, já deixando claro, tá? Bahia reserva, mas um Bahia ainda assim muito forte. Eles têm na zaga um dos zagueiros, a figura
do Rezende. E o outro zagueiro, o David Duarte. Então tem aqui muito poder defensivo. É um Rezende que foi uma peça muito chave há 1 ou 2 temporadas atrás. Tanto pode jogar como um volante, como pode jogar até como um lateral esquerdo, um defensor esquerdo. Mas há uma tendência do Rezende jogando como zagueiro. Lateral esquerda com o Iago. Foi muito bem contra o CSA, principalmente no apoio. Defensivamente não foi tão exigido assim, mas foi muito bem no apoio, marcando gol inclusive. A figura do Azevedo, e o Azevedo como um grande homem de marcação desse meio de campo do Bahia. Muito mais só marcação do que construção. Não? Azevedo que, com a bola no pé, não tem o mesmo poder de criação, por exemplo, de um Caio Alexandre, até do Iago Felipe também. Acredito que o Azevedo ele é muito mais de desconstruir do que de construir. E aí se tem o nome do Nestor, que foi um dos grandes nomes, talvez o melhor do jogo diante do CSA. E aí eu estou citando o jogo do CSA porque foi essa equipe que jogou em Alagoas. Então tem o nome do Nestor, muita atenção ao nome do Nestor e o nome do Cauli. Mas também pode-se ter o nome do Eric. Então tem essa dupla possibilidade, Cauli ou Eric. O nome do Michel Araújo e o Kaique mais de aceleração e também de atacar espaço, um atacante de lado. O Michel Araújo mais de pensar o jogo e principalmente teve um movimento que ficou muito claro no jogo contra o CSA. Michel Araújo vem para dentro para puxar o lateral direito adversário e liberar o espaço para o Iago avançar, para o Iago apoiar. Então essa é a provável escalação do Bahia. Tem também o William José ou o Thiago, um jogador da base do próprio Bahia, não lembro se tem H ou não, mas jogador de 19 ou 20 anos que tem bons números no campeonato baiano. E tem o nome do William José, que foi titular no jogo no Barradão. Então vamos ver como o Rogério Ceni escala. Rogério Ceni que vem do seu primeiro título com a equipe do Bahia, comandando o Bahia, tem agora o título estadual. Bom pontuar aqui. As duas equipes estão muito próximas da classificação e as duas equipes têm estreias no Campeonato Brasileiro já nesse próximo final de semana. Então pode ter algum impacto. No Bahia eu já deixo claro esse impacto na mudança provável, mas do lado do Ceará, o que se tem de informação que circula é que talvez o Ceará vá com uma força um pouco mais máxima, assim, um pouco mais próximo do que é a força máxima. Deve ter o Bruno Ferreira no gol, a figura do Fabiano na lateral direita, dupla de zaga tendo o Marlon e tendo também o Machado, o William Machado, Matheus Bahia, e assim como eu falei, e aí o torcedor do Bahia conhece muito bem, né? Assim como eu falei do Iago, que apoiou muito bem, tem o Matheus Bahia muito mais completo, até pelo fator da experiência, da rodagem, e o Matheus Bahia que também apoia muito bem, ataca muito bem o corredor esquerdo. No meio de campo, tem dois homens de maior poder defensivo comparado ao que se tem com o Bahia. Dieguinho, que no Goiás, e aqui o Dieguinho mais para o lado direito, do lado esquerdo do meio de campo, mas que no Goiás, por exemplo, era um Dieguinho muito marcado pela atuação como um lateral. No Ceará, ele vem atuando como um volante, pode atuar como meia central também. Então tem a figura do Dieguinho, a figura do Sobral, como um homem de muita contenção, de muito poder defensivo. O Dieguinho pode sair um pouco mais, pisar um pouco mais no campo de ataque. Mugni, como o grande articulador. O Galeano, e aqui uma pontuação, o Galeano e o Fernandinho com uma troca de lados, tá? Então pode acontecer sim do Fernandinho, por exemplo, deixa eu até abrir um pouco mais, do Fernandinho vir para o lado direito, do Galeano vir para o lado esquerdo, e isso ficar acontecendo com uma troca e inversão de posição. E o Pedro Raul, no comando do ataque, Pedro Raul que vem muito bem. Pedro Henrique não está disponível, até dei uma olhada aqui no The Sporting News, e o Pedro Henrique, que era um outro nome, ex-Corinthians, não está disponível, seria mais uma opção para ataque de lado, mas o Pedro Raul vem muito bem, vem desempenhando muito bem
com a camisa do Ceará nesse início de ciclo. Eu entendo que é um jogo que tende a prometer equilíbrio, principalmente se for um Bahia com essa equipe mais alternativa. Se for um Bahia com força máxima, avaliando o fator mando de campo, eu traria um favoritismo um pouco maior para a equipe do Rogério Ceni, mas se tem um Léo Condé que consegue em alguns momentos com menos fazer mais. Então eu, olhando para essa escalação, as duas escalações prováveis, entendo que é um Ceará que, optando por uma força um pouco mais próxima do que é a máxima, talvez não tenha essa escalação por completo, mas é um Ceará que tende a chegar com um grau de favoritismo não, mas chega um pouco mais forte do que essa equipe do Bahia, que impressionou muito contra o CSA e apesar de ser um CSA bem em 2025, não tem o mesmo grau técnico do que o Ceará, muito distante disso. Agora, se tem os pontos também das atuações do Ceará na Copa do Nordeste terem sido longe do ideal. Assim, o Ceará na Copa do Nordeste, ele não conseguiu entregar muito tecnicamente. Eu entendo que é um jogo que está muito em aberto, deve ser muito em aberto. E colocando, na verdade, deixa eu ver aqui um pouco do histórico para vocês, pegando um pouco de histórico do Bahia contra o Ceará, vou colocar na tela, tá? Só preparando aqui a arte, preparando aqui o portal. Então a gente tem de histórico dos últimos confrontos uma superioridade do Bahia, né? São 3 triunfos, olhando os últimos 5 jogos, 3 triunfos do Bahia, 1 empate e também teve uma vitória do Ceará na Copa do Nordeste de 2021. E falando sobre transmissão, galera, deixa o joinha, se inscreve no canal e compartilha o link para mais conteúdos como esse. Fortalece demais aqui o meu trabalho e faz com que eu traga mais vídeos sobre Copa do Nordeste, sobre as equipes nordestinas também durante o Campeonato Brasileiro. Transmissão exclusiva do Premier, de acordo, não teve a tabela atualizada para esse jogo específico da rodada 4, mas pelo que eu vi, de acordo com o próprio Ceará, esse jogo vai ser transmitido de forma exclusiva pelo Premier, não vai ter nenhum outro canal. Lembrando que nessa quarta-feira também tem todos os jogos da 7ª rodada para as equipes do Grupo A do Regional. Deixa um pouco da sua expectativa, quem você acredita que tende a levar a melhor entre Bahia e Ceará, deixa o like também. Até a próxima.